Olá, eu quero aqui saudar todos vocês, alguns me acompanham aí do Instagram, e eu fico felicíssimo em estar aqui nessa oportunidade de debater os assuntos que porventura vierem aqui à baila, e vamos tentar esclarecer alguns pontos e colocar sempre aberto aí para que a população nos auxilie. Muito interessante esse ponto numa pessoa que tem pouca intimidade com isso como eu. Então me cerco de buscar assessoria que me ajude, porque eu tenho a certeza que nós não precisamos mais hoje concentrar pessoas em locais. Nós temos como levar a nossa imagem para todos os recantos através dos diversos modelos de conversas digitais, de internet. E com isso a gente melhorou muito e faz com que cada pessoa alcance todo o público que ele possa ter interesse, e todo o público que tenha interesse também nos assuntos dele. Então, com isso, melhorou muito o diálogo entre as pessoas. O maior tempo que eu tive desejo de ser político foi quando eu era criança. Foi? Era criança. Porque vivenciava o ambiente. Eu digo muito nas minhas reuniões e quando eu falo para os políticos e para os amigos que eu sou político desde os 5 anos de idade. Eu tenho gravado na minha mente 1962, quando eu participei de uma campanha política das mais acirradas lá na Aurora. E eu tinha 5 anos. Você se lembra? E aquilo me dava o desejo de estar na política. Assim, eu acompanhei meu pai em todas as 3 eleições dele de deputado. 66, 70 e 74. E chegou o momento que eu decidi não ser mais político, ser apenas médico. Certo. E assim eu fui só médico de 80 até 89. Mas todas aquelas dificuldades vividas pelo cearense desde muito tempo, mesmo com modernização, estradas mais fáceis, meio de comunicação mais fácil, transporte mais fácil, mas a vida das pessoas estava cada vez mais difícil. Certo. Aí eu cheguei à conclusão de que, estando na política, eu poderia ajudar mais as pessoas. E é isso que cada um deve ter em mente. Tem que se participar da política, não precisa ser candidato. Você participa na política votando conscientemente. Isso já é um grande ato de participação na vida das pessoas. E aí, entrando na política, com certeza, eu comecei a abrir caminho. Eu lhe confesso que não. Não? Eu era tão médico, eu era médico de 4 da manhã até 11 da noite. Então, eu rodava essa cidade de Fortaleza toda. Eu digo que eu fui médico em quase todos os hospitais que em Fortaleza. Olha, uma Ruma já fechou. E eu trabalhei quase todos. Eu cheguei a fazer 200 partos por mês. O meu recorde foram 394 procedimentos num mês. Isso dá 13 dias. E não era pequena cirurgia, não. Era cesáreas, esterectomias, mastectomia. Então, eu vivia a medicina em intensidade. E por isso, muitas pessoas não me procuravam para ser candidato, mas eu sempre participei das campanhas políticas. Certo. Discursando, jogando minhas ideias. Eu acho difícil alguém chegar na minha marca de mais de 40 mil partos. Quase 50 mil procedimentos. É muita coisa em 42 anos. Também é muito tempo já. Tenho 42 anos de médico. Né? Vale. Isso aí sempre houve. Né? Nunca procurei fazer mercantilismo na medicina. Né? Então a medicina sempre foi para mim o meu trabalho, o meu prazer e também o meu sustento. Cheguei a ter grandes arrecadações, trabalhando muitos convênios e muito no serviço público, né? Mas o mais importante de tudo é que você convive com as pessoas e ela passa as angústias dela que só o poder público pode resolver. Eu sempre fui um estudioso da história da nossa vida. Certo. Estudando a nossa vida, a gente procura olhar muito para o passado, que é para não cometer os mesmos erros que outros cometeram no passado. Certo. Isso fez a gente ter sempre um conhecimento do que estava no nosso entorno. Quando chegou já com 10 anos de formado
e uma vivência do estado do Ceará em grande profusão, por ouvir, por estudar história, por ter vivido antes todo aquele momento e perceber que as pessoas continuavam cada vez com mais dificuldade de viver. Então, o meu lema sempre foi isso, focar nas pessoas. Então, esse é que é o foco principal. O serviço público ele tem que ser voltado para melhorar a vida das pessoas. É assim que deve ser. E com isso é que você tem que ter a identidade de que tem que se trabalhar mais para quem precisa mais. Então são as pessoas menos favorecidas que tem que ter o primeiro olhar. Mas também temos que ter um olhar para todos. O que é mais favorecido, ele também precisa ser olhado, porque ele precisa transformar o capital dele e aplicar no social. A socialização do capital é o mais importante da parte dos mais ricos, né? Quando ele emprega os recursos dele, os negócios dele, para gerar emprego, gerar renda, criar creche de apoio para os filhos dos funcionários, pagar plano de saúde quando o SUS não era tão ativo. Hoje eu considero o SUS o maior plano de saúde do mundo. Tá? E que nós temos que ajudar esse Brasil a melhorar o SUS. Tá entendendo? Entendi. Então, tudo isso fez com que, de repente, no estalo, eu vou entrar. E resolvi, em 1990, me candidatar a deputado estadual. Foi uma baita de uma campanha. Eu fiz mesclei o meu presente com o passado, certo, que eu tinha de ligações políticas, e com isso eu tentei levar a mensagem de melhoria de vida das pessoas. Infelizmente, eu fui triturado pela coligação. Certo. Existiu uma coligação do PDT com o PSDB, onde o PSDB, que era o partido do governo, levou as vagas quase todas. E nós que tínhamos condições de fazer um número grande de deputados, se fosse separado, passamos a fazer 2. E com isso eu fiquei longe de suplência. Quando terminaram de entrar os deputados 2 anos depois, eu fiquei na segunda suplência. Mas não pretendia entrar mais. Eu achei que o meu momento seria outro. Certo. Então acho que Deus não queria que naquele momento eu tivesse. Mas a campanha serviu de grande experiência para separar o bem do mal. Entendi. Então a gente tem que ter esse feeling. E a partir daquele momento eu passei a ter muitos amigos do bem trabalhando junto comigo, e por isso que a partir de 92, quando eu ganhei a primeira, certo, não perdi mais nenhum. O Legislativo Municipal de Fortaleza, ele é maravilhoso. E eu digo hoje que o Legislativo Mirim, como é chamado o Legislativo Municipal, ele é a essência do contato político entre o político e o povo. Há essa intimidade. E com isso ele tem mais oportunidade de propor as transformações municipais. Você nesse momento você não trabalha com as coisas do Estado como todo, mas no município, certo, você tem como propor isso. E nós tivemos ali 2 grandes momentos. O primeiro, onde eu fui para a minha primeira experiência no Legislativo, onde tivemos a grande dificuldade de trabalhar contra um rolo compressor do Executivo, e eu fazia parte da oposição, e a gente tinha muita dificuldade em aprovar qualquer coisa. Fazia um projeto bem bom, aí a gente dizia, isso aqui é muito bom, mas é político, tem que perder mesmo, não é nosso. E aí a gente foi vendo, foi caminhando, e tive a grande sorte de ser presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Mas como foi essa virada? Porque teve uma vitóriazinha boa, 21-20, né? 21-20. Ou seja, vitória no último momento. Na verdade, nós ganhamos faltando ainda 3 votos, né? Os últimos 2 votos foi do opositor no 19 e o 20. Então, nós ganhamos ali com 21-20 e tivemos a oportunidade de abrir a Câmara, de fazer entender para o povo que qualquer problema da cidade, coletivo da cidade, ele tinha ali para discutir. Então, nós abrimos várias discussões. Aí achamos pouco, tudo isso discutido com os vereadores. Levamos a Câmara para os bairros atrás do orçamento participativo.
Naquela época não era lei, não tinha lei de ter direito, obrigação. Sem nenhuma vaidade, mas depois daquela Câmara, todos tiveram que avançar mais. Do serviço público, certo. O bom da política é isso. É que o sucessor ele tem que, no mínimo, fazer igual, fazer o tanto que o anterior fez. No mínimo. No mínimo. Aí quando ele faz 0-0. O jogo quando fica 0-0 quando ele faz tudo em quantidade que o outro fez. Não as mesmas coisas, certo. Mas em benefício para a população. Então, com isso, ele começa a trabalhar mais. E nós vimos que a Câmara mudou de local, né? Foi ali para... que já acham que está... pequena, né? Mas eu ainda acho que está muito bom, nem parece a escolinha do professor Raimundo, que era a nossa Câmara da Antonelli Bezerra, viu? Era um atrás do outro. Era um atrás do outro? Era a escolinha do professor Raimundo mesmo, tá entendendo? Mas cada um tinha seu gabinetezinho, recebia o povo, discutia o projeto, e a multidão a correr ali, muitas vezes pela nossa saudosa, que faleceu há poucos dias, Rosa da Fonseca, que eu deixo aqui meus sentimentos para os familiares físicos, mas principalmente os familiares políticos do antigo movimento do MR8. Então, era uma grande parceira, Rosa da Fonseca. E naqueles movimentos levava todo mundo, muitas vezes com alguma truculência, né? Nós tivemos vidraça quebrada da Câmara, mas a gente fazia o diálogo e no final eram vários benefícios. Ainda hoje eu passo pelo Mercado Central e me lembro, esse Mercado Central ele é público, porque nós, vereadores, não deixamos ser privatizado. Eles queriam vender? O prefeito quis privatizar e os vereadores entenderam que ele não deveria ser privatizado. Mas aí eu já coloco que o avanço digital, ele dificulta um pouco a presença. Porque para a gente poder chegar às pessoas por internet, né, por YouTube, Instagram, Twitter e tudo, termina eles não precisando vir até aqui. Então hoje se tem mais dificuldade de unir as pessoas para fazer aquela pressão do calor físico